Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Preste atenção, estamos chegando, hein? Numa escola bíblica aqui, a Luísa, preste atenção. Flor, chama aí todo mundo. E não se esqueça de ir logo, curtir nossos vídeos, compartilhar com outros. Se você não pode ver agora, vai ficar gravado, hein? Vê a hora que puder, mas compartilha com outros, entendeu? Presta atenção. Isso. Se inscreva em nosso canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada, Comente nos nossos vídeos para nos ajudar e curte. Não esqueça, não custa nada, não vai pagar nada. Curte os nossos vídeos. Isso, presta atenção, hein? Estamos chegando para mais uma visão da Palavra de Deus. Ô, glória! Se inscreva, deixe seu like. A nossa vitória está em nome de Jesus. Então vamos numa reflexão breve, rapidinho, tá todo mundo ligado aí no jogo, né? Em jogos aí, então, mas nós não podemos esquecer da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é que nos traz o quê? Conhecimento. Para o conhecimento traz o quê? Libertação. Não é verdade? Conhecereis a verdade é que vos liberta. Entendeu? Me presta atenção. E hoje nós vamos compartilhar a palavra que traz para nós um assunto, né? De intercessor. O que é ser intercessor? Como podemos ser intercessores, né? Na aliança da graça, né? Porque nós conhecemos, né, muitos intercessores, não é verdade? Mas nós hoje, o que nós queremos compartilhar é esse entendimento. Como somos intercessores na aliança eterna da graça de Deus. Entendeu, minha? Presta atenção, porque muitos fazem às vezes confusão, né? Presta atenção, sabemos que na velha aliança só Jesus foi o único mediador, né? Entre a terra e o céu, não é verdade? Presta atenção, está escrito, né? Ele foi o único mediador. Há um só Deus, um só batismo, né? Um só Espírito, um só Mestre, um só tudo, não é verdade? Mas acontece que nós encontramos muitas das vezes um sistema que quer ser intercessor, né? Quer ajudar o outro a se salvar, quer ajudar o outro a fazer acontecer, né? Presta atenção. Então esta confusão que nós vamos assim numa reflexão, né? Rapidinho, começar um pouquinho a dar atenção a uma palavra genuína para nós compreendermos, né? E andarmos na luz, né? Não nas trevas da ignorância. 1 Coríntios 12, ali no versículo 1 fala: irmãos, eu não quero que vocês continuem o quê? Ignorando estes dons, né, espirituais, né? Porque muitos conhecem bem, mas tradição de homens, né? A palavra da tradição de homens, tradição do templo de Jerusalém, não é verdade? Presta atenção. Mas para esse povo, Isaías 29:13 disse que este povo, né, profetizou, e em Marcos 7, Jesus, né, se concluiu, falou da palavra de Isaías, né? Ele falou: esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, porque ficam maquinalmente aprendendo homens com homens, né? E lá em Oséias 4:6 diz assim: este povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, tu líder, né, tem negado conhecimento, né? Presta atenção. Então eu também vou lhe negar. Entendeu? Presta atenção. Então nós temos que compreender que o nosso culto racional na aliança da graça, né? As tradições, né? O que o homem gosta, os costumes, os rituais, os ritos, as coisas, né? Sabemos que fazemos, mas é tudo coisa terrena, não é verdade? Mas para sermos intercessores, né, do Altíssimo, na aliança eterna, aliança já consumada na cruz, né, precisamos entender que o nosso culto todos os dias é o culto racional, Romanos 12, né?
É o culto que transforma a mente. É o culto que aprendemos, que compreendemos. Aprendemos e compreendemos, né? Efésios 1,13 vem nos dizer que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, a palavra de Deus, né? Tendo nele crido o quê? A palavra da vossa salvação. Tendo nele crido, né? Então, tendo nele que fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Então, presta atenção. Temos que compreender. A palavra o tempo todo nos incita a ter o que? Conhecimento. Não é verdade? A crescer em graça e conhecimento. Então, eu escrevi assim aqui, ó, como podemos ser intercessores na aliança eterna da graça, né? As pessoas leem, né, falam, mas assim não assimilam direito, né? Aliança eterna, uma aliança eterna, muitas das vezes eles querem renovar, né? Eles querem fazer tantas coisas, a aliança já é eterna, e quem foi feita a aliança foi o Altíssimo, né? A aliança veio do alto para baixo, não é verdade? Então nós renovamos alianças porque do homem com homem, porque nós titubeamos, nós não conseguimos alcançar esta mentalidade, né? Do amai-vos uns aos outros como eu vos amei, disse o Altíssimo, né? Preste atenção. Então a gente renova sempre, né? A gente compartilha ânimo, não é verdade? Para poder o que? Nos fortalecer uns aos outros, não é verdade? Preste atenção. Então eu escrevi aqui, ó, precisamos entender os intercessores da velha aliança para poder entender o nosso tempo da nova aliança, né? Então precisamos entender os intercessores da velha aliança para avançar em nosso entendimento. Primeiro vamos lá no velho pacto, né? Ver aqueles intercessores para poder nós compreendermos que nós não estamos no velho pacto, né? O homem confunde muito as coisas, não é verdade? Né? Vivem fora da luz, não é verdade? Preste atenção. Então, os intercessores no entendimento, né, do velho pacto, eles têm um entendimento, né, do sistema Nirod, né? Qual é o sistema Nirod? É aquele o Nirod é aquele que construiu a Torre de Babel, né? É aquele que pensa que pode fazer obra, pode fazer algo para chegar ao, entre aspas, o céu, né? Sem o mediador, que é Jesus, né? Que é Cristo, que é Deus, não é verdade? Quem pensa que é pelas forças do homem, não é verdade? Então esses que fala da graça, mas não vive da graça, são do sistema Nirod, não é verdade? Pensa que são intercessores. E tem um sistema intercessor, Deus do tempo de Constantino, né? Que é um sistema Nirod, não é verdade? Então esse sistema, eles criaram um sistema onde eles se põem na brecha, né? Até se fala ou não, que é responsabilidade dele, fulano, ciclano, né? Não, preste atenção, né? Uma hora fala que é individual, mas outra hora fala que grupos, às vezes tem talvez um pastor, né? Mas a palavra nos diz que há um só Deus, né? Há um só Deus para um só povo, não é verdade? Preste atenção. Então, onde se põe na brecha, né? Se intitulando mediadores do outro para a salvação, né? Então, nós vemos muitos se intitularem mediadores, né? Assim, levanta a mão, você tem que fazer isso, você vai ser o quê? Se fizer isso, você vai para o inferno, se fizer isso o quê, vai para o céu. Entende? Então, eles se põem na brecha e se intitulam mediadores, né? Eles levam as pessoas a dizer que você vai para o céu ou você vai para o inferno, né? Preste atenção. Então, o Deus
que eles falam que está no céu, este céu que não é céu, né? Céu é modo de se falar, né? É uma frequência. Então, se você anotar e ler lá de João 3, do versículo 11 ao 13, está falando, está falando que essa frequência, este céu, ninguém vai, né? Só os filhos de Deus alcançam esse céu, né? Então só de lá veio esse resiliente que estava em Jesus, né? Se manifestou como Jesus, né? De Nazaré, presta atenção, hein? Então está no céu e Jesus ao lado, e eles põem, uma hora eles põem Deus no céu, né? E o Jesus ao lado dele. E aguardam Jesus voltar de novo, porque falam que ele não completou a obra, né? João 3,16, no caso, não foi completo, porque a promessa foi João 3,16, não é verdade? Presta atenção. Então, nós temos que compreender, vou ler alguns versículos, mas eu escrevi assim, ó. Primeiro, a Bíblia diz que não é por longas orações. Vamos começar por aí, porque nós vimos variedade de intercessão, né? Intercessores por orações, não é verdade? E a Bíblia vem nos dizer que não é por longas orações, não é por muito falar. Presta atenção. E olha que este modo de ensinamento está sendo lá no pacto da lei, entendeu? Presta atenção. Não é pelo muito falar, não é pela quantidade de palavras, né? Imposição de voz, né? Voz assim, né? E tudo, mas não é pela imposição de voz, né? Que se consegue algo no contexto da oração. Então nós vamos ler um pouquinho aqui Mateus 6, né, que fala para nós sobre a oração, não é verdade? Que é pela oração que é o principal modo de se interceder, não é verdade? E esse modo de interceder foi nos passado por Jesus lá no pacto da lei, né? Porque Jesus de Nazaré estava lá no pacto da lei. E por que Jesus ensinou esse tipo de oração? Porque os judeus, eles acreditavam que o Deus era só deles, né? Não era dos gentios, era só deles. Então, Jesus, ele ensinou eles a orar, né? Então, ele disse, né? Como se deve orar. Então, ele estava ensinando como se deve orar. Quem ensinou foi Jesus, né? Lá no pacto da lei para eles, né? E diz assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, né? Tá escrito, né? Tá escrito na sua Bíblia aí. Mateus 6, versículo 5, né? Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, né? Nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa, né? E ainda falo, que ele cresça e que eu diminua, mas tudo bem. Tu, porém, quando orares, Jesus estava ensinando para eles, né? Tu, porém, quando orares, entra o quê? No teu quarto, entra no seu silêncio, né? Porque ele que ia resolver, vinde a mim, né? Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é verdade? Preste atenção. Preste atenção. Antes da manifestação de Jesus, ele já via pelos profetas falado, em Jeremias 33:3, né? Clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes, coisas ocultas que não sabe, né? Presta atenção. Então ele disse, ó, tu, porém, quando orar, entra para o seu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está o quê? Que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando, presta atenção, e orando,
não useis de vãs repetições. Muitas das vezes nós vemos, né? 6 pessoas oram em variedade de repetições. Como também, né? Como nos Romanos, né? Vem dos Romanos, né? Aqueles terços, né? Aquelas coisas. Então, ficavam repetindo, né? Repetindo, variedade de coisas. Na minha casa, quando eu era criança, na minha avó, tinha muito negócio de ladainha. Eu achava lindo, né? Mas ali ficavam ali horas e mais horas repetindo, né? Ave Maria, Santa Maria, creia Deus Pai Todo-Poderoso, né? Eu cresci assim, eu tive esta base de ensinamento, né? De orando ali. Então, não useis de vãs repetições, né? O Jesus está falando que é vã repetições. Vã repetições como os gentios, porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, né? Então falam até, né, põem em posição de voz, falam ao alto, né? Então tem muitos intercessores que falam alto, porque acham que Jesus vai ouvir a voz lá no céu, né? Entendeu? Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peças. Entendeu, menino? Presta atenção. Vai entendendo o mistério. Então Jesus, ele ensina a eles. Presta atenção. Este é o modo que ele ensinou a eles a interceder. Ele disse assim, portanto, vos orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Presta atenção, hein? Então, para os judeus, eles não criam no mundo espiritual, né? Eles não criam que Jesus era filho de Deus. Então ele falou, Pai nosso. O Pai é nosso, não é só de vocês, né? O Pai é nosso. O Pai estava nos céus. Ele estava no céu. Jesus estava ali, né? Numa manifestação dele. Presta atenção. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha bem, venha o teu reino, venha o teu reino. Então não é a nossa realidade, porque nós estamos já no reino. Então nós não vamos falar, venha a nós o teu reino. Eles sim, eles não estavam no reino espiritual, eles precisavam desse governo espiritual, né? E se você ler Lucas 17, versículo 20, lá ali está falando que o reino já está dentro de nós. Então é uma outra realidade. Então vai entendendo o mistério que vai mudar, né? O modo de ser um intercessor. Então, que muitas das vezes fazemos confusão, né? Planejamos levar uma palavra genuína, mas acabamos levando palavra da lei, né? Então temos que compreender, né? Diz, venha o teu reino, né? E faça o que? A tua vontade, não é verdade? Faça a tua vontade, mas hoje, quando se ora, faz o quê? Né? Senhor, as pessoas querem fazer aquilo que oram para obter aquilo que elas querem, não é assim? Então, Jesus ensinou eles para falar que o Pai fazia a vontade dele, assim na terra como no céu, né? Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é verdade? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Assim ele ensinou a eles a aprender. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Jesus era o quê? O pão da vida, não é verdade? Ele era o pão da vida, não é verdade? Aquele mesmo pão que lá no Egito, né, era o maná, caiu do céu, não é verdade? Então Jesus era o pão da vida, é o maná que veio do céu, não é verdade? Preste atenção. Por isso que ele disse que é o pão da vida, não é verdade? Preste atenção. Então, nós temos que compreender. A verdade é que o homem quer ser o que é intercessor o tempo todo, né? Quer ser que as ovelhas sejam deles, não é verdade? E Jesus falou papel, Jesus Cristo, hein?
Não foi Jesus de Nazaré, não. Foi já o ressuscitado que falou para Pedro: Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Mas acontece que Pedro não entendeu o mistério, né? Então, presta atenção. Então eles querem ser intercessor o tempo todo das ovelhas, né, para o céu. E até o que? Do suposto inferno. Eles mandam as pessoas para o inferno, eles excluem as pessoas, eles julgam as pessoas, muita coisa, né? Eles querem ser. Então, não podemos ministrar bênçãos e ministrar maldição, né? Na lei se ministrava bênçãos dos profetas, né? Bênçãos e maldição, porque a lei era um pacto de ordenanças, de bênçãos e maldição, né? Presta atenção, mas nós que estamos na aliança eterna, nós temos o quê? Toda sorte de bênçãos, está lá em Efésios 1:3, né? Então, quando nós tentamos ministrar, né? Eles ministram medos, mas nós ministramos bênção, não é verdade? Presta atenção, hein? Então ele consagrou, uns consagram o outro para o seu ministério próprio, mas nós nascemos consagrados, né? Diante da fundação do mundo. Presta atenção, assim como Jeremias, antes de tu nascer, eu já te conhecia e já te designei para tu ser profeta, presta atenção. Se é que nós somos diante da fundação do mundo, Cristo, né, nos reconciliou. Nós, olha também a confusão, nós que somos diante da fundação do mundo, que somos os filhos ministradores, não é verdade? Presta atenção. Tanto encarnado como não encarnado, somos filhos para a serviço, né? Para ministrar a palavra. Está lá em Hebreus 1, versículo 14, né? Presta atenção. Então temos que compreender esse mistério. Nós temos que entender que na aliança da graça nós temos que estar o quê? Conectado com o Espírito do Deus vivo, né? João 15:5. Sem mim nada podeis fazer, que nós somos apenas um veículo, um vaso, não é verdade? Presta atenção. Então, nós compartilhamos o quê? Como é que nós hoje intercedemos? Compartilhando energia, entendeu? Não é por blá 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 blá. Nós temos que ter para ser, temos que ter para dar, para compartilhar, né? Isso, presta atenção. Então, Deus é luz, Deus é energia, e Ele nos fez luz, nos fez energia, para nós compartilharmos luz, compartilharmos energia. E só assim intercedemos um com os outros nesta aliança. Presta atenção. Se somos predestinados para a intercessão, sejamos intercessores levando a luz para os que ainda estão em trevas, né? Então, na ignorância. Então, presta atenção. Então, nós devemos levar luz, luz do entendimento, luz do ânimo, né? Luz dos altos céus, né? Verdade? Presta atenção. Salmo 121. De lá que vem o socorro, de lá que vem tudo, que o homem fica com medo um do outro, entendeu? Presta atenção. Então, para dar, precisamos ter. Para ser, precisamos dar. Aleluia. Então, nós somos de antes da cruz. Antes que o mundo fosse mundo, nós já éramos, né? Então, nós vamos ler alguns versículos para poder compreender mais alguma coisa, né? A respeito desse Deus maravilhoso, né? Lemos aqui em Mateus que entendemos que foi uma palavra da lei para os judeus que estava na lei. Então, não há outro evangelho, né? Não há outro evangelho. O homem é que se confunde e é confundido, né? Não há outro evangelho. Você anota aí, depois vocês vão lá em Gálatas 1, versículo 6, até o versículo 12, para poder compreender. Vai lá em Gálatas 2, e também do versículo 19 ao 21,
para compreender. Entendeu? Me presta atenção. Quando retrocedemos, né? Quando a gente retrocede, né? Presta atenção, quando nós retrocedemos, nós botamos Jesus, né? Como mentiroso, né? Estamos, né? Porque ele disse em João 14, eu não vou vos deixar órfãos, mas nós, né? Quando estamos esperando e dizemos que nós não estamos no reino que já está dentro de nós, na verdade estamos dizendo que estamos órfãos, e nós não estamos órfãos, né? Presta atenção, anotem 2 Timóteo 1, do 6 ao 11, eu vou até ler, menina, para vocês, entendeu? 2 Timóteo 1, vou percurar aqui, 2 Timóteo 1, isso, segunda, que é a primeira, vocês vão anotando, entendeu? Anotem para depois concluir este entendimento. Então preste atenção, esta luz para nós hoje que estamos já na aliança eterna, a aliança da graça que é eterna. Depois da graça não veio outra aliança, entendeu? E nós já nascemos nela, entendeu? Me preste atenção aqui. 2 Timóteo 1, do versículo 6 diz assim, ó: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, né? Pela imposição das minhas mãos, Paulo disse. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu, né? Pelo contrário, né? Preste atenção, hein, menino? Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Qual o sofrimento? Que ninguém acredita. Ninguém acreditava em Paulo. Sabemos que ele era perseguidor. E quando ele se voltou para ser um intercessor, né? Ninguém acreditou nele. Então nós, muitas das vezes, passamos vida o tempo todo em religião, e quando nós conseguimos alcançar a graça de entender a aliança da graça, não é verdade? Muitas das vezes não somos entendidos, não é verdade? Preste atenção, mas precisamos avançar, né? Portanto, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho. Que o importa é que o Evangelho seja pregado, né? Segundo o poder de Deus que nos salvou. Preste atenção, anotem aí, menino. Preste atenção, não vai salvar, entendeu? Ele não vai voltar para salvar quem ele esqueceu de salvar, não. Quando ele vem, ele salvou a todos. Ele salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos, né, eternos. 10. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, ele não só destruiu a morte, gente, ele já destruiu, né? Ele destruiu a morte, como trouxe o quê? A luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Vocês sabem o que é imortalidade? Preste atenção. E aqui em Filipenses 3, né? Quando alguém questionar, vocês falam, versículo 12, né? Não que eu já tenha recebido isso ou aquilo, né? Que eu já tenha um entendimento. Não, preste atenção. Eu não tenho essa perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Já foi conquistado, né? E muitas das vezes nós julgamos o outro, chamamos, vem, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós temos que ter entendimento, conhecimento da palavra de Deus. Temos que compartilhar, né, o conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Preste atenção.
não se pôr como mestre, não é verdade? Mateus 23, que traz esse entendimento para nós, né? Que todos nós somos alunos, não é verdade? Preste atenção. 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. Aqui a partir do versículo 17 de Filipenses 3, vocês leem que fala sobre os inimigos da cruz. É aqueles que não prestam atenção, né? Na cruz, né? Vive falando da graça, mas não vive em graça. Aqui Romanos 8, a partir do versículo 12, tem uma palavra linda para nós que fala assim, ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, né, presta atenção, caminharão para a morte, né? Caminharão para a morte. Viver segundo a carne é viver segundo as coisas de fariseu, de Israel, de Jesus de Nazaré. Não é verdade? Ele já venceu a morte, né? Presta atenção, hein? Então, presta atenção. Caminharão, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam, né? Não receberam um espírito que de escravidão para viverem outra vez o que? Atemorizado. Lembrei agora aqui de Gálatas 3, né? Que fala, né? Gálatas 3 fala, Gálatas insensato, quem é que vos fascinou? Né? Porque eles tinham um entendimento, Paulo aprendeu com Paulo, depois eles estavam retrocedendo para a lei. Mera coincidência, né, que nós vemos hoje, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, diz assim, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, aleluia. E se somos filhos de Deus, né, também somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele, né, sofrermos para que também com Ele sejamos glorificados. Né? A palavra diz, sede santo, né, como eu sou santo, né? Seja o quê? Separado, como eu sou separado. Então nós temos que compreender, não é verdade? Compreender a palavra. Então nós vamos entrando no final, porque agora eu quero sempre fazer com a máximo 30 minutos, para não ficar muito longo, não é verdade? E vocês poderiam anotar, né? Anotar aí e poder estar compreendendo a palavra, né? Essa palavra genuína. Então hoje nós tivemos esse entendimento, né? Que o intercessor lá do pacto da lei, na verdade, Jesus ensinou, o Pai Nosso estava no céu, mas o nosso Pai não está no céu. Ele disse, né? Não temas, eu sou contigo, eis que eu estou convosco todos os dias. Entendeu, menino? Presta atenção. Então há uma diferença de nós ter esse entendimento, conhecimento da palavra, para entender o que é o pacto da lei e o que é o evangelho eterno. Entendeu? É desse jeito. Efésios 1, para nós estar terminando, nós vamos estar lendo Efésios 1 para poder finalizar este raciocínio, né? Este raciocínio. Deixa eu abrir aqui. Preste atenção, hein? Então é isso. Temos que pegar esta visão, né? Pegar a visão pegar para entendimento, para compreender, para nós não ficarmos confundidos e confundir. Né? Não temos que confundir, não é verdade? Não temos também de ser confundido. Eu vou ler Gálatas 1, do 13 ao 17, que diz assim, ó. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir, Paulo dizendo, né, no judaísmo, como se de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha e da Clara. Ele estudou com Gamaliel, né? Ele sabia de tudo, ele era zeloso, né? 15. Mas quando Deus que me separou, tá vendo? Deus que separa, né? O homem, entendeu? Mas quando Deus me separou
antes de eu nascer, tá vendo? Antes de eu nascer, gente, entendeu? Então, nós que somos ministros, fomos separados, né? Entendeu? Não lembramos falar do que foi falado a Jeremias? Não foi Jeremias falando para ele mesmo, não. Entendeu? Preste atenção, hein? Então, me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Então, por essa é a diferença que nós temos que entender. Qual é o povo que houve o quê? Uma reconciliação, e qual é o povo que houve o quê? A salvação, né? Jesus veio para salvar Israel, não é verdade? Israel daquilo, toda a tribulação que ia haver, não é verdade? Na derrubada do templo, né? Na derrubada do templo de Jerusalém. Então, você lendo ali Mateus todo 24, né? Mateus 24, 34, você vai ver que naquela geração tudo aconteceu, né? E eles foram muito bem avisados, não é verdade? Então, aqui em Efésios 1, né? Aqui em Efésios 1 diz assim, presta atenção, rapidão, não vou ler tudo, você lê Efésios, menino, presta atenção. Aqui diz assim, ó, 4, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu dele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua quê? Vontade. Essa que foi a vontade, né? Dele, para louvor da glória de sua graça. Entendeu, menina? Presta atenção? Então é desse jeito. Então vamos finalizar, né? Vamos procurar algo da parte de Deus aqui, né? Para nós compartilharmos, quanto mais melhor. Mas irmã, tu já falou tanto aí da parte de Deus, mas quanto mais melhor, não é verdade? Preste atenção. Então aqui finalizando, vocês anotem para ler depois, né? Mateus 23. Jesus censura os escribas e os fariseus, né? Porque assim como no pacto da lei, como no pacto da graça, né? Nós vivemos num reino que há um governo, né? Fomos governados por dispensação, o modo de Deus governar o homem. Então, entendeu? E Jesus, no pacto da lei, ele foi o único mediador, o único intercessor. Entendeu, menino? Ele ensinou o homem a orar, ensinou o homem a jejuar, ensinou tudo, não é verdade? E na aliança eterna, ele disse para nós, meu Deus do céu, é coisa boa a palavra de Deus, né? Que nós compartilhamos, né? Vocês anotem aí, né? Também, que é muito bom para vocês lerem depois, esta palavra que está em Colossenses, né? Que está em Colossenses 2. Vocês anotam do 12, do 13 ao 14, que é muito importante, né? Eu não vou ler agora, porque eu não estou achando. Colossenses 2, vocês anotem do 6 até o 19, né? Vocês leem aí, que é muito bom essa palavra. Eu só vou ler só o 14, né? Que diz assim, o 13 e o 14. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, né? Falando para eles, porque eles transgrediam a lei, né? Eles que viviam nesse pacto. E na incircuncisão da carne, ele lhes deu o que? Vida juntamente com Cristo, entendeu? Ele deu vida, né? Vida e abundância. Todos receberam vida, uns para honra, outros para desonra, né? Mas Deus não mente. Então aí presta atenção, perdoando todos, não foi alguns, né? Então Romanos 8, não é verdade? Presta atenção, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. É uma realidade para nós que somos de depois da cruz, não é verdade? Cancelando o escrito de dívidas que era contra nós, aqui constava de ordenanças, ao qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Entendeu, minha? Presta atenção. Encravou na cruz. Então, Mateus, aqui 23 diz assim, ó. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Entendeu?
Vocês leiam todo, mas eu vou pular aqui para o versículo 8, que diz assim, ó, mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês, tá vendo? Um só é o mestre, um só é intercessor. E todos vocês são irmãos aqui na terra. Não chame ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Então, para eles, falou, aquele que está no céu, né? Porque esse é o entendimento deles, verdade? Presta atenção. Mas lembre-se que em João 4, quando ele se encontrou ali com a mulher samaritana, né? Que a mulher samaritana disse, né? Eu sei que vai ver um Cristo que vai nos ensinar e tudo. Aí ele falou assim, eu estou aqui, eu que falo contigo, né? Então aquele reino já era presente na vida deles. Mas Jesus pregava por parábolas, né? E assim como até nos dias de hoje temos que falar, fazer comparações para que o povo entenda a palavra genuína de Deus, não é verdade? Para andar nela não somente no falar, mas no praticar. Então vamos ficar por aqui com esta palavra. Espero que tenhamos compartilhado esta palavra que traz, né, um conhecimento, que tenhamos Romanos 12, né, vontade, culto racional, né, culto que transforma a mente, né, não viver só de oba-oba, não é verdade? De tradição de homens, de coisas, costumes de homens, de culto, costumes de povos, né? Mas que nós venhamos a compreender, entender que nós somos energia, somos luz, entendeu? E hoje nós intercedemos uns pelos outros, não importa se é encarnado, se não é encarnado, mas precisamos, né, interceder com energia, energia boa. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos ficar nesta visão. Presta atenção. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. E sem quem Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. No controle está, meu Deus, tudo governar. Vamos comentar nossos vídeos, vamos se inscrever no nosso canal, vamos compartilhar, compartilhe com todo mundo e vamos curtir, não custa nada, menino, presta atenção e pega a visão. E até o próximo vídeo.